Dentro do texto áureo nosso, diz, para completar aí a primeira pergunta, vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então Jesus está dizendo aí, quando você fez isso para alguém, você estava fazendo a mim. Porque eu sou o autor, né? Eu sou o criador. Então essas pessoas são criaturas de Deus. E quando você ajuda uma delas, você está fazendo diretamente para Deus. Dentro da nossa verdade prática, aí a segunda pergunta para completar, diz assim, a Bíblia recomenda que sejamos zelosos também no auxílio aos carentes e necessitados, pois a mensagem do Evangelho contempla o ser humano integralmente. Então nós devemos ser zelosos, quer dizer, diligentes nisso. Devemos nos esforçar por ajudar as pessoas também na parte material, não só na parte espiritual. Mas sempre que alguém aceitar Jesus como Senhor e Salvador, procure ali o endereço, anote o endereço da pessoa, vá até a casa da pessoa, ou envie, tenha sempre uma equipe para fazer isso na igreja, que vá visitar a pessoa, conversar com essa pessoa, orientar essa pessoa e também ver as necessidades materiais dessa pessoa. Às vezes ela precisa de uma cesta básica. Muitas vezes nós queremos exigir que as pessoas mudem a maneira de se vestir. Mas por que nós não damos então uma roupa para a pessoa se vestir? Como é que a pessoa acabou de aceitar Jesus, ela vai ter dinheiro para mudar o guarda-roupa inteiro? Não é assim. Então existe uma adaptação, né? Existe aí também um problema financeiro. Muitas pessoas até nem vão para a igreja depois com vergonha, porque não tem uma roupa própria para ir para a igreja. Então ajudemos essas pessoas. Quantas roupas nós temos no nosso guarda-roupa que nós não usamos? E muitas vezes nós podemos comprar também uma roupa simples, mas podemos ajudar a comprar para ajudar essa pessoa a se vestir melhor. Também podemos ajudar a ter alimentação melhor. Muita gente não vai para a igreja, está doente, ninguém vai visitar, ninguém sabe. Então temos que ter aí uma equipe de visitação e principalmente, é claro, uma orientação na parte espiritual deve ser dada pelo próprio pastor, né? Ou então se tiver uma pessoa para isso. Então devemos visitar. Agora é dever do pastor visitar. Todas as pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador devem receber a visita do pastor. Também existe um trabalho muito bom para ser feito, que é um tipo de trabalho que vai ali 3 ou 4 irmãos na casa da pessoa nova convertida e marca ali como um ponto de divulgação do Evangelho, tanto para a família desse novo convertido, como para os vizinhos desse novo convertido. Então nós aqui chamamos isso de missão no lar. Tem gente que chama de célula, tem gente que chama uma coisa, cada um chama uma coisa. Nós chamamos missão no lar. Vai ali 3 ou 4 irmãos e ali passa a ser um ponto de estudo da palavra de Deus. Não é um ponto especificamente de pregação, não é lá na rua, mas lá na sala a pessoa senta, conversa, podem cantar um hino, né? No máximo aí 2 ou 3 hinos no máximo, não um atrás do outro, e uma visita rápida, no máximo 1 hora, e ali é dito alguma coisa que vai ajudar essas pessoas, tanto aquele que é novo convertido, quanto as pessoas, a curiosidade das pessoas. A pessoa quer saber como é que é a igreja, né, as doutrinas básicas da igreja, como é que são e tal, querem saber tantas coisas. E aí você vai tirando dúvidas das pessoas, vai transmitindo ali a palavra de Deus, vai orando pelas pessoas, ministre ali aqueles que estão doentes, né? Se tem alguém que está ali possuído por demônios, ministre ali a libertação. Então, alguém que está aleijado, ministre a cura. Alguém que está com problema, qualquer problema, um problema às vezes é psicológico e tal, leve a libertação, ore por essa pessoa. Se você está autorizado, unge essa pessoa com óleo, em nome do Senhor. Então faça a obra de Deus nessa pessoa e nos seus vizinhos ali você vai ajudando, orientando. Então lembrando sempre que a pessoa não é só espiritual,
aceitou Jesus, tudo bem, e agora outras partes? A alma precisa de ensino, precisa de palavra de Deus, de alimento. E o corpo? O corpo precisa de vestuário, precisa de alimentação. Então o ser humano é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E Deus nos criou para ser primeiro espírito, depois alma, depois corpo, né? O corpo está em último lugar. Então, oriente as pessoas, ensine, ajude as pessoas, tanto espiritualmente como também na parte material, na ajuda em qualquer necessidade. Dentro da introdução, pergunta 3, qual a responsabilidade social muito grande e urgente da Igreja de Cristo como agência por excelência do reino de Deus que é neste mundo? Então, nossa missão é de pregar o Evangelho a toda criatura e não nos isenta da responsabilidade de socorrer a todos que necessitam de cuidados materiais. Este compromisso não pode ser ignorado, pois suas bases acham-se tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, veja bem, essa ajuda aos necessitados, aos pobres, ela está aí tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Às vezes você fala, não vou ajudar no que você coisa do Antigo Testamento. Não, é coisa do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É um desejo de Deus, uma ordem de Deus para nós. Parte 1 aí, pobreza, uma realidade sempre presente. Número 4, quem são os pobres e onde estão? Então, no mundo em que vivemos, apesar da decantada globalização, há um desnível social iníquo e perverso. De um lado estão os pobres marginalizados e de outros ricos e poderosos. Isso evidencia claramente a ganância e a presunção dos que, desprezando os preceitos bíblicos, buscam lucrar com a miséria de seus semelhantes. Contra os tais, levanta-se o profeta Isaías. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Deus abomina a injustiça social. Então veja bem, há um desnível social. Existem as classes baixas e as classes altas. E no meio aí as outras classes. Então, tem gente rico demais e tem gente pobre demais. Precisa que as pessoas enxerguem que os ricos precisam tirar mais de si para ajudar esses que não têm nada. Para haver um nivelamento melhor. Para acabar com essa pobreza terrível. Tem tanta gente ainda no mundo morrendo de fome, não tem o que vestir, pessoas que estão doentes. Então precisamos ajudar. E você que está nessa condição melhor, foi chamado por Deus para ajudar, ajude. Não fique guardando, retendo, ajude. Plante no reino de Deus. Não continue plantando só no reino material, no reino, muitas vezes até de Mamon, o Deus aí do dinheiro. Número 5. Deus criou o problema da fome? Então, é evidente que não. Ao criar a terra, o Senhor providenciou todos os meios para que todas as nossas necessidades fossem dignamente supridas. Então a terra dará o seu fruto. Salmos 67:6. Então veja bem, Deus providenciou o alimento. Mas Deus dispõe, trabalhe. Então, existe o alimento para todos. A terra, gente, tem muita terra sem ser ainda habitada, mas muita. E os homens precisam parar aí com o negócio de querer comprar o mundo inteiro, comprar as terras tudo, não deixar nada para ninguém, humilhar as pessoas, né? Escravizar as pessoas. Precisam ajudar-se uns aos outros. Precisa então que os homens enxerguem que não precisa haver pobreza. Tem para todos. Deus deu para todos a possibilidade de terem alimento, vestuário, terem saúde. Número 6. Por que existe a escassez e a má distribuição dos recursos naturais que passaram aí a fazer parte do nosso cotidiano? Então, por causa do pecado, a fome tornou-se um dos problemas mais agudos do mundo atual. São milhões de pessoas em todos os continentes vivendo abaixo da linha da pobreza, enquanto alguns poucos se regalam repudiando sobre a miséria alheia. Então, o principal culpado aí da pobreza é o pecado. É a falta de Deus na vida das pessoas. Então, alguns enriquecem demais, poucos, né? E a grande maioria do povo empobrece demais. Mas a Bíblia promete que aquele que é justo, aquele que se encaminha para o lado de Deus, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, não vai passar por fome.
não vai morrer de fome. Deus vai dar um jeito, vai providenciar alguma maneira dessa pessoa ser suprida as suas necessidades. Então, é preciso primeiro a pessoa se converter e se arrepender de seus pecados. Agora, se a igreja pode ajudar aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que estão aí próximos à sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, ajude. Não deixe as pessoas sofrendo, passando necessidade. Número 7. O que há em nosso país que nos envergonham como povo e debilitam-nos como nação? Então, há os chamados bolsões de miséria. São milhões de pessoas sofrendo todos os tipos de necessidade. Então, veja bem, existem os bolsões de miséria, né? De pobreza absoluta, como nós vemos aí em vários países, como principalmente a África, né? E a maioria dos países islâmicos são aí os líderes pobres de rico. Tem aí torneira de ouro, carro de ouro, tudo de ouro, enquanto o povo está na pobreza absoluta. Na pobreza mesmo, passando necessidade mesmo. Então temos que tomar cuidado com isso e temos que ajudar essas pessoas, temos que fazer de tudo para que o Evangelho encontre essas pessoas, para que eles conheçam a verdade os liberte, para que eles possam receber ajuda, para que eles possam pelo menos ter o que comer, ter o que vestir, possam ter direito à educação, a conhecerem tanta coisa que tem para eles e que está escondida e muitas vezes até proibida. Então temos que ajudar essas pessoas, oremos por eles e sempre que houver oportunidade, enviemos ajuda a essas pessoas. Parte 2. Questões sociais no Antigo Testamento. Número 8. Qual a situação dos ricos e dos pobres em Israel? Complete. Então, em Israel sempre houve pobres. Deuteronômio 15:11, João 12:8. A pobreza decorria de vários fatores. Catástrofes naturais, colheitas ruins, guerras e desvios espirituais do povo, que sempre acarretavam a correção divina. Nessas ocasiões, pela lei de Moisés, os mais ricos deveriam assistir os mais pobres. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deuteronômio 15:11. Infelizmente, isso nem sempre ocorria, levando os profetas a denunciar a injustiça e a opressão entre os israelitas. Deus não mudou, ele continua a demandar do seu povo que seja solidário com os mais necessitados. Então veja bem que o povo de Israel, principalmente quando deixavam de adorar a Deus, começavam a adorar ídolos, né? Adorar os deuses da terra onde estavam, então Deus os abandonava, os deixava. Né? Vocês não querem sem mim? Então vivam sem mim. E aí eles empobreciam, os outros povos em volta invadiam, tomavam todas as suas riquezas, destruíam suas lavouras, ou então faziam com que eles produzissem para eles. Então era coisa terrível, eles empobreciam. Então aí a pobreza deles vinha pela sua desobediência a Deus, vinham por causa, às vezes, de alguma catástrofe que ocorria, né? E eles empobreciam e precisavam de ajuda. E, de repente, eles acordavam e clamavam a Deus e Deus enviava ajuda. E, novamente, eles eram recuperados nessa parte financeira. Mas, sempre que se desviavam, empobreciam novamente. Número 9. Havia escravidão em Israel? Então, embora paradoxal, a escravidão fazia parte do contexto social israelita. Então, sempre houve aí essa parte de empobrecimento. E quando havia empobrecimento, imediatamente vinha o que? A escravidão. A pessoa não tinha condição de sustentar sua família, nem a si própria. Então eles se colocavam numa posição de escravo de outra pessoa melhor, mais bem sucedida financeiramente. Número 10. Qual a distinção considerável quando comparamos o regime escravagista judaico com de outras nações? Então veja bem que é diferente a escravidão de Israel e a escravidão de outros povos. Vamos ver a escravidão de Israel. Enquanto os povos vizinhos escravizavam para explorar vilmente o ser humano, a escravidão em Israel dava-se por razões econômicas. Quem não tinha dinheiro para saldar uma dívida em Israel, quitava com a sua mão de obra. Em caso de falência, por exemplo, o israelita vendia-se como escravo ao seu irmão. Olha, se você puder leia Levítico capítulo 25, aí você vai ver mais detalhadamente isso aí. É muito importante você ler. Leia essa parte aí da Bíblia que nós estamos colocando aí para você, sobre o ano do jubileu.
E é muito importante você entender isso aí. Quando uma pessoa empobrecia, ele se vendia e colocava-se a serviço de outra pessoa mais rica, ele e sua família.